Uma outra coisa que também aparece é, por exemplo, se eu precisar calcular a velocidade média de um corpo, eu posso sempre calcular a velocidade média, eu preciso ter uma velocidade constante, né? Por exemplo, eu saio de casa, dirijo pela cidade, chego até a universidade e eu só quero saber a minha velocidade média. Então eu preciso saber minha posição final menos a minha posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Qual foi o trajeto? Não interessa. Por onde eu andei? Não interessa. Se eu fui e voltei? Não interessa. Simplesmente o que interessa aqui é posição final e posição inicial. Tá? Se a gente usar o mesmo exemplo aqui, a mesma função que a gente estava trabalhando, então S era, quero saber minha velocidade média entre 0 e 1 segundos. Então eu quero saber a velocidade média para esse intervalo. Então o que eu preciso saber é a minha posição para t igual a 1, menos a minha posição para t igual a 0, t final é 1, t inicial é 0. Fazendo aqui as contas, pondo 1 aqui nos tempos, a posição no tempo igual a 1 é 8 metros. A posição no tempo igual a 0, então a posição inicial, sobra 8 metros. Então colocando lá, 8 menos 8 sobre 1, minha velocidade média é 0. Mas eu andei, eu saí, eu fui. Mas isso, para velocidade média, eu lembro que não interessa. Só quero saber a posição inicial e final. Certo? Se eu saí de um lugar, andei por aí, voltei, bom, posição final e inicial é a mesma. Então, velocidade média é 0. Mas aí tem um outro conceito, que é a rapidez. Parecido com a velocidade média. Ao invés de fazer ΔS por ΔT, eu vou usar o conceito de espaço efetivamente percorrido pelo intervalo de tempo. Isso aqui também pode aparecer como ΔD, para diferenciar do ΔS. Qual que é a ideia do espaço efetivamente percorrido? Isso quer dizer que se eu sair de uma posição inicial, andei até um ponto, voltei, mudei de novo de posição, finalmente voltei no ponto inicial. A gente viu, acabou de vir em cima, que se eu calcular a velocidade média dá 0, porque o ponto inicial e final são os mesmos. Tá? Mas, de fato, efetivamente, eu andei. Né? Eu andei um tanto, depois continuei andando, depois continuei andando, depois continuei andando. O sentido do movimento mudou, mas eu bati perna. Se é um carro, o odômetro muda. Eu andei, de fato. Então, esse aqui é um conceito que eu vou tentar capturar nesse EEP, nesse ΔD. Né? Quanto de fato eu andei? A ideia aqui é simplesmente eu tentar descobrir o quanto eu andei numa certa direção. Eu inverti o movimento? Tudo bem, então somo o que eu andei para um lado, somo o que eu andei para o outro lado. Inverti de novo, tudo bem, eu somo quanto eu voltei e somo quanto eu andei para outro pedaço. Então o que eu preciso saber para isso? Eu preciso saber quando eu inverti o movimento. Né? Eu preciso saber os tempos para isso. Então, nesse caso aqui, a gente já fez essa conta. A gente viu que tem inversão de movimento com t igual a 1 terço e t igual a 1 segundo. Como aqui eu estou avaliando o movimento até 1 segundo, então não preciso me preocupar com essa última troca de direção, tá? Ou de sentido, melhor dizendo. Só com esse caso aqui. O que está acontecendo? Então, ele sai de uma posição inicial, que era 8 metros, vai andar até uma certa posição, que o tempo é 1 terço, fazendo essas contas, colocando 1 terço aqui, 1 terço ao cubo menos 2 vezes 1 terço ao quadrado, mais 1 terço mais 8, nós chegamos em 8,15 metros. Então ele saiu de um ponto que era 8 metros, andou até 8,15 em 1 terço de segundo. De 1 terço de segundo até 1, quando ele chega no 1, ele voltou a 8 metros. Então ele veio para cá, depois ele voltou. Então aqui ele andou efetivamente 0,15 metros. E aí voltou 0,15 metros. O jeito de capturar essa ideia, uma forma mais elegante aqui na matemática, tá? Eu pensar que eu preciso do, em módulo, o meu ΔS
para cada trecho que eu não inverti o movimento. Então, eu preciso dessa soma em módulo. Então, eu inverti o movimento uma vez, preciso desses dois trechos. Então, eu tenho a posição, a primeira troca de sentido é em 1/3, menos a posição inicial, módulo, mais, certo? O quanto eu andei no primeiro trajeto, mais o que eu andei no segundo trajeto. Meu segundo trajeto, a posição final é 1 segundo, menos a posição inicial desse segundo trajeto, que é a posição em 1/3. Isso divide por o tempo, que no caso é 1. Colocando os valores, o S de 1/3, 8,15 menos 8, módulo, mais 8 menos o S igual a 8, o S para 1/3, 8,15, é em módulo, bom, divide por 1, então o que a gente tem aqui é 0,15, mais, aqui daria menos 0,15, mas em módulo, porque o sentido não me interessa, eu quero saber o quanto eu andei, então, finalmente 0,15 com 0,15, 0,3 metros por segundo, certo? Então, como eu efetivamente andei, então eu tenho uma velocidade, rapidez, só para diferenciar do termo velocidade média. Porque eu fui para um lado e voltei para o outro. A velocidade nesse trecho é 0,3 metros por segundo. Então, toda vez que vocês tiverem que calcular essa rapidez, ou simplesmente o espaço efetivamente percorrido, tem que fazer essa análise de inversão do sentido do movimento, descobrir os tempos onde isso acontece e avaliar o ΔS, o deslocamento, em cada trecho do movimento e somar tudo em módulo. E se for para calcular a rapidez, ver qual é o intervalo de tempo total do pedaço. Não é o intervalo para cada tempo, tá? É todo o deslocamento pelo intervalo de tempo total, certo? Então é isso, gente. Valeu!